De Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Manifestai a sua glória às nações. 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 Antes de tudo, eu pergunto se as pessoas que estão no patamar da igreja podem ouvir bem o que está se rezando aqui dentro da igreja? Obrigado. Padre Maicon, da paróquia de Viçosa, que nos traz hoje um coral, não é isso? Nos proclamou o Santo Evangelho nesse momento, e com eles certamente vieram tantos outros, como chegaram de várias comunidades, paróquias, chegaram irmãos e irmãs em tão grande número para celebrarmos esta festa de Nossa Senhora de Guadalupe. O Santo Evangelho nos recorda que Maria subiu as montanhas para fazer a visita a Isabel. Um texto tão conhecido, mas hoje queria ressaltar: ela subiu as montanhas lá da Judéia. E Maria estava grávida. Isabel já estava no 6º mês de gravidez, mas Maria, a jovenzinha de Nazaré, já estava também grávida e carregava no seu ventre o próprio Salvador. Subiu as montanhas com ele no ventre, como o
os salmos nos sugerem, os profetas, subir ao monte que é Cristo. Hoje nós nos unimos a toda a América Latina e aqui de um modo especial as queridas monjas agostinianas que, como lembrei no começo, nos dão a alegria de reunir os irmãos e irmãs na sua casa de oração para celebrarmos aquela que é a patrona deste mosteiro, Nossa Senhora de Guadalupe, festejarmos a Mãe do Senhor. Maria é aquela em quem o Senhor fez maravilhas, e por isso nós podemos sempre contemplá-la como obra-prima de Deus. Vocês que vieram de perto, eu e o Maurício, o senhor que me acompanha, aqui o Padre Maicon, a quem já me referi, com seus acompanhantes e tantos outros, estão aqui unindo-se então a este mosteiro para celebrarmos esta manifestação de Deus em Guadalupe. E eu, de um modo particular, estou cumprindo a promessa feita às irmãs a tempo de um dia celebrarmos no dia 12, Inclusive fiz questão de usar esta Santa Missa, essa casula. Foi um presente das monjas, quando há 2 anos atrás eu completei 50 anos de vida sacerdotal. De modo que é um sacramento da presença das irmãs, onde fiz também um retiro preparatório para aquele momento. Nós lembramos então, irmãos, que nós estamos diante da figura de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu digo figura porque a sua imagem está impressa no avental de um índio. Nós temos ali o quadro, que é original. A imagem já é uma criação posterior. O que é original mesmo é o quadro, que ali está em papel. No entanto, no grande santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, tive a ocasião de estar ali já 2 vezes, e com certeza vários daqui lá já estiveram, podem contemplar a certa distância este quadro que contém esta figura de Nossa Senhora, tal qual foi impressa no avental do índio. Então, me permitam me deter um pouco neste detalhe. A tilma, o avental de Juan Diego. Maria vai às pressas às montanhas, não mais as montanhas da Judéia, mas naquele dezembro de 1531, ela se dirige à montanha de Tepeac, como nós cantamos no hino. E a revelação da figura de Nossa Senhora, que chamamos de Guadalupe, ela está grávida. E como sabemos disso? Os indígenas daquela região, quando a mulher estava grávida, usavam uma cinta preta ao redor, como um cinto ao redor do ventre. E a imagem dela nos mostra exatamente isso. Isso nos faz lembrar a mulher do Apocalipse. O autor do Apocalipse diz que ela estava grávida, prestes a dar à luz ao menino. Então Maria vem exatamente à montanha de Tepeac e vem trazendo no ventre, como na Judéia, aquele que é a riqueza que ela nos quer dar. Sempre Maria nos quer dar Jesus. É o seu presente, é a sua riqueza, é o melhor que ela tem a nos dar. Nos deu em Belém, mas continua a nos dar continuamente. Onde o Senhor imprimiu a figura da sua mãe, foi
no avental pobre, de um indígena também pobre, hoje chamado São Juan Diego. Tanto era pobre o dono do avental da Dilma, como era pobre o material. Imaginem que nem o tecido, como a roupa que todos nós estamos vestidos aqui, era feito de um vegetal, como se fosse um agave, então feito de planta. Tinha tudo para já estar desgastado, porque isso ocorreu, né, em dezembro de 1531. Faltam 7 anos para se completarem 500 anos desse acontecimento. Se uma roupa não aguenta 500 anos, imagine algo feito de planta, né, seca. Era para ter se desgastado em pouco tempo. No entanto, está íntegro, perfeito. A igreja tem permitido os cientistas fazerem vários experimentos, poderem analisar das mais diversas formas, e tudo está perfeito como estava no dia em que Juan Diego, abrindo o avental, mostrou ao bispo Zumárraga aquilo que ele pedia, que era a prova das flores. E é impressionante que nessa Dilma, que já poderia ter se desgastado, só uma coisa desapareceu, irmãos e irmãs. Uns anjinhos que pessoas piedosas pintaram ao redor da figura. Ela tem um anjo aos pés, mas ao redor dela pintaram, acharam que era bom pintar os anjinhos. Isso desapareceu. Desapareceu. Só ficou aquilo que realmente Deus quis imprimir no avental do indígena, até hoje. Isso nunca desapareceu, nem perdeu a cor. Está íntegro. Já vai fazer 500 anos. Por quê? Porque não, só Deus sabe. Né? O que nela se apagou, como disse, foi o que as mãos dos homens fizeram. Mas o que Deus fez, ali está. E está como sinal. Assim como o Apocalipse diz, um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, e diz, é um grande sinal. Hoje nós contemplamos este grande sinal, porque através dele, e foi através da figura da mãe de Jesus, Deus quis aproximar milhões e milhões de pessoas nesses 500 anos, aproximar do seu divino Filho. E olhe quem ele mandou. Mandou a própria mãe de Jesus. Estamos no advento, preparando-nos para o Santo Natal. E a figura de Maria, como o nosso bispo ontem, no Edmilson, nos lembrava, a figura dela atrai o nosso olhar. A figura dela fixa a nossa atenção, é o foco da nossa atenção, porque ela carrega, como dizia o Salmo, o esperado das nações. Aquele que as nações aguardam com ansiedade, porque dele necessitam. Então, este sinal maravilhoso nos é dado hoje, nesse tempo do Advento, já bem próximos ao Natal. Em menos de 15 dias já celebraremos o Natal do Senhor, de modo que assim nós contemplamos este sinal de Deus imprimindo no avental de Juan Diego a imagem da mãe, para dizer, ela nos traz Jesus. Ela foi o caminho que Deus percorreu para trazer a nós o seu Filho feito homem, o Salvador. Não é igualmente verdade que ele é o caminho pelo qual Deus quer que nós percorramos
para chegar até Ele. Esse caminho não se interrompeu, esse canal não foi obstruído, continua sempre aberto. Por isso é que nós cristãos recorremos a Maria, imitando as suas virtudes, implorando o seu favor, a sua ternura materna e aprendendo com ela os caminhos de Deus. E como Maria fez para, digamos, preparar o surgimento deste sinal que Deus iria fazer através do gesto que o bispo havia pedido, desconfiado que aquilo fosse uma imaginação do índio, ou mesmo uma ideia religiosa um tanto de misticismo e não tanto uma realidade, ele pediu que ele trouxesse flores, umas rosas que não davam naquela época. Era como se aqui na nossa realidade do Nordeste pedisse uma rosa que só dá no tempo do inverno e não em pleno verão, quando tudo fica mais quente. E pediu assim exatamente para ver se era uma coisa de Deus ou era algo puramente humano da cabeça daquele homem. E Nossa Senhora disse para ele: não há problema, eu vou sim dar o sinal que o bispo está pedindo. E quando no dia marcado, estou omitindo a história, os antecedentes, no dia marcado, ele chega à montanha de Tepeá, que é aquela mesma manifestação do canto dos pássaros, que na cultura indígena era o sinal de manifestação de coisas divinas. Ele ouve aquele canto dos pássaros e de repente vê novamente a Senhora diante dele. E ela disse: agora eu vou te dar o sinal para tu levares ao bispo. Vou te dar as flores que ele pediu. E ela mesma, o relato primitivo do acontecimento conta que ela mesma foi colocando, como se fosse aqui, colocando no avental do índio as flores, arrumando, não sabemos quantas rosas eram, mas arrumando uma a uma, ela com sua mão materna, arrumando direitinho como uma boa mãe sabe arrumar as coisas para seus filhos, arrumando ali e dizendo: não abra, só diante do bispo você deve abrir. E ele leva esse segredo, só que ele não imaginava a surpresa que iria ter. Ele pensou: eu vou entregar as rosas, o bispo vai ficar satisfeito, porque recebeu o sinal que pediu, eu vou ter a licença de construir a capelinha no lugar que ela disse que era para eu fazer, e então tudo estará terminado. Mas eis que naquela hora há uma surpresa. Aquelas flores eram apenas a maneira de acontecer o sinal. À medida que Juan Diego, o indígena, ia abrindo o avental e as rosas iam caindo no chão, e aparecendo exatamente esta figura que temos diante dos nossos olhos. E o que o índio viu não foi a figura no avental dele, ele viu o bispo se ajoelhar diante dele e ficou surpreso. Por que ele está se ajoelhando diante de mim? É que o bispo estava vendo exatamente esta figura de Maria e se ajoelhou em sinal de veneração. Foi então o grande sinal que Deus deu. O bispo pediu rosas, Deus deu a rosa que nos trouxe o fruto bendito da salvação, que é Jesus. Assim, nós celebramos hoje esse sinal maravilhoso como um sinal da ternura de Deus, que toma a figura da mãe de Jesus, a mulher, a mãe, para nos trazer a doçura que aquele povo precisava. Tantos exploradores que vinham da Europa, mais desejosos de ouro
e sedentos de bens do que de outra coisa, quanto aqueles povos que estavam oprimidos e agora subjugados. Então ela traz a sua ternura de mãe para um e para outros, para lhes dizer que de fato só há um caminho que pode nos levar até Deus, é o próprio Jesus. É impressionante que tal como em Nazaré, tal como em Belém, vamos daqui a uns dias relembrar isto no Natal, tal como lá em Belém, Deus não providenciou um berço de ouro para colocar seu filho, não providenciou um manto de tecido nobre com fios de ouro, como se faz para os grandes momentos, mas era uma estrebaria. Agora também para imprimir este sinal maravilhoso, que será como uma estrela para a evangelização da América Latina, ele assume também uma matéria pobre, a tilma, o avental vegetal daquele indígena. A pobreza de Belém e a pobreza de Guadalupe se misturam no mesmo mistério. Maria cuidou, como em Nazaré, na gestação de Jesus, em Belém, cuidando do seu filho, e ela é a mesma enviada por Deus para que nós possamos, com aquele sinal que ela cuidou tão bem, arrumando as rosas para que pudesse cumprir a vontade divina, ela cuidou disto para que nós pudéssemos receber dela o seu Filho Jesus. Repito, nada de maior Maria nos pode dar do que o Salvador. Ela veio ao mundo para isso. Ela continua no céu a interceder por nós, continua presente entre nós pela nossa fé, pela veneração da igreja em todo canto, exatamente porque ela é o sacrário vivo de Deus. E quando parecer, irmãos e irmãs, que tudo é difícil, até mesmo impossível, parecia impossível o índio ser acreditado. Ele mesmo dizia a Nossa Senhora: não vão dar crédito para mim não, eu sou um pobre índio, escolha outra pessoa. E ela disse: não, eu quero é você mesmo, eu escolhi, você que vai ser aquele que vai dar o recado ao bispo. Quando tudo parecia impossível, de rosas que não dava na natureza naquele período do ano, aparece e a própria Maria arruma maternalmente, amorosamente no avental do índio. Quando a dor, irmãos e irmãs, nos prostrar, parecendo que não há mais luz, tudo parece sombra, tudo parece estar agora escondido e fechado, nós queremos ouvir. Maria repetia no nosso ouvido, ao ouvido do nosso coração: eu não estou aqui, eu que sou tua mãe. Foi isso que ela disse a Juan Diego na hora da dificuldade. Na hora das nossas dificuldades, vamos escutar essa palavra materna: eu não estou aqui, eu que sou tua mãe. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,